Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre a crise de 29 com o objetivo de estabelecer uma revisão sobre o assunto. Lembrando que o vídeo completo sobre esse conteúdo também está disponível aí na playlist da turma, beleza? Então direto ao ponto. Primeiro então é importante a gente saber o que foi essa crise. Então, trata-se de um conjunto de situações econômicas deflagradas no ano de 1929 que resultaram em uma grave crise para a economia dos Estados Unidos e para grande parte dos países do mundo. Então, essa crise, então, ela ocorreu nos Estados Unidos e o mundo todo sofreu com os impactos dessa crise. E ela tem o seu ápice aí quando ocorreu a queda da Bolsa de Nova York. Só para a gente entender melhor, os Estados Unidos, pós Primeira Guerra Mundial, ele viveu um período de muito crescimento econômico, muita produção, né? O American Way of Life, o modo de viver americano, pautado no consumo. Então as pessoas consumiam muito, a produção dos Estados Unidos era muito considerável e, lógico, o crescimento econômico pegou uma carona junto nesse momento. E muitas pessoas então tinham o hábito de comprar ações de algumas empresas lá na Bolsa de Nova York. Então, a partir do momento que ocorre esse boom, essa queda da Bolsa, todo mundo então corre para vender essas ações, tá certo? E é aquela máxima do mercado. Quando tem a oferta é muita, o preço acaba o quê? Caindo. E foi isso que aconteceu. As ações desvalorizaram, isso provocou efeitos imediatos na economia dos Estados Unidos e, consequentemente, igual eu já falei, afetou a economia de todo mundo. Então a gente vai saber como e por quê, tá certo? Então vamos falar das causas dessa crise. Então a crise de 29, a primeira causa, aí eu reuni em três, é uma crise gerada pela superprodução industrial. Então, nesse período aqui entre guerras, ou seja, pós Primeira Guerra Mundial, principalmente nos anos 20, os Estados Unidos ele mandava na economia mundial. E cerca de 50% de tudo que era produzido no mundo era produzido nos Estados Unidos. Então, a crise nos Estados Unidos, logicamente, ela teria um efeito dominó na economia dos outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente vai falar daqui a pouco que atrapalhou nas exportações de café, que era o principal produto que movimentava a economia do nosso país aí na época, durante aí a Primeira República. Então foi uma crise de superprodução. Então houve um desequilíbrio, tá certo, entre o que se produz e o que se consome. E os Estados Unidos então sofreu muito com isso, porque ele não tinha um mercado interno para comprar tudo que ele produziu e nem um mercado externo. Por que ele não tem um mercado externo? Isso tem a ver com o segundo motivo aqui, que é a reorganização da economia europeia. Então, pós Primeira Guerra Mundial, a Europa passou por um momento muito tumultuado, né? Mesmo os países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial tiveram suas economias e suas estruturas físicas muito destruídas com a Primeira Guerra. Logicamente que pós a Primeira Guerra Mundial, essas economias passaram por um processo de o quê? De reconstrução econômica e estrutural. E o grande credor dessas economias europeias foi os Estados Unidos da América. Só que passado ali uns 10 anos, tá certo? Essas economias então já começaram a se reestruturar e não mais compravam com tanta veemência dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele começa a perder o mercado externo para os seus produtos aí. E a economia europeia, ao mesmo tempo que ela deixa de comprar, é porque ela está produzindo, tá certo? Então essas economias elas começam então a retomada do seu crescimento. Então essa reorganização da economia europeia também vai contribuir para a crise de 29. E o terceiro fator é a especulação financeira, que a compra de ações aí é uma estimativa que o mercado estava indo muito bem, enquanto não estava. E a hora que acontece esse boom aí, todo mundo quis vender suas ações e não tinha ninguém para comprar, você abaixa o preço, continua sem ter ninguém para comprar, isso vai promover um efeito dominó ali e um cenário de crise catastrófica ali. Em resumo, a crise de 29 então foi um choque, para o liberalismo da época. Isso vai abrir margem, então, no caso lá da Alemanha e da Itália, para o surgimento
de governos altamente autoritários que vão se contrapor ao liberalismo da época, que é o capitalismo, tá certo? O socialismo, e vão se apresentar como uma terceira via. Eu estou falando aqui então dos regimes nazi-fascistas surgidos aí na Itália e na Alemanha, beleza? Aqui duas fotinhas de jornais aqui mostrando aí a quinta-feira e a terça-feira negra, né? No ano de 1929. E logicamente aqui as pessoas já indo para a rua por causa do desemprego, tá certo? Então, os efeitos imediatos dessa crise que a gente tem. A gente viu as causas, agora os efeitos. Quais são os efeitos? As falências das empresas, inclui-se aí os bancos, aumento do desemprego e, consequentemente, uma diminuição do consumo, beleza? Mais para frente, posterior à crise, a gente tem um período chamado como a Grande Depressão, que deve ser vista como um conceito que serve para falar dos anos posteriores ao ocorrimento da crise. Então, a Grande Depressão é um período que vai aqui de 1929 a 1933, tá certo? E por que, né, que o mundo vai sofrer essa depressão, esse período aí tão difícil? Os motivos estão aqui, ó. Primeiro, a internacionalização da economia mundial. No momento pós-guerra, já no início do século XX, as economias elas conversavam entre si. E os Estados Unidos, como maior produtor mundial, uma vez que as coisas vão de forma não muito boas lá, isso acaba refletindo no mundo todo, né? Então, os Estados Unidos eram o maior credor também dos países europeus. O que eu estou falando? Pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele financiou, emprestou dinheiro para a reconstrução da Europa, tá certo? E se ele começa a ir ruim, a economia desse país começa a sofrer uma crise, logicamente que ele vai cortar esses empréstimos aí para quem ele estava passando esse dinheiro. Logicamente, isso vai ter um impacto na economia europeia, que vai parar de receber esse dinheiro dos Estados Unidos e vai ter que andar com as suas próprias pernas, tá certo? E nesse contexto, o país mais atingido do continente europeu, a gente tem um destaque da Alemanha. E como eu falei, isso vai favorecer, né, esse cenário de desemprego, de derrota na guerra, do sentimento nacionalista que vai começar a surgir e vai abrir margem para o desenvolvimento do nazismo lá nesse país que a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá certo? Uma foto muito legal que ressalta essa crise de 29, a queda da bolsa, um efeito dominó aí, né? Começa nos Estados Unidos e vai se alastrando pelo mundo todo. E aqui, por fim, os efeitos aí, imediatos nos Estados Unidos. A gente já viu lá que foi a falência dos bancos, empresas, desemprego, diminuição do consumo. Isso tudo vai acabar também ocorrendo na Europa. E acrescenta-se aí o surgimento dos regimes totalitários que eu falei, que se opunham tanto ao liberalismo, que é o capitalismo, quanto ao socialismo, vindo aí, né, como uma terceira via, uma terceira opção. A gente tem o liberalismo na direita, o socialismo mais à esquerda e essa terceira via aí, os governos altamente totalitários como uma terceira opção. Os efeitos no Brasil, eu falei que ela vai ocorrer durante o período do fim da República Velha para o início da Era Vargas, ali em 1930, né? O Getúlio Vargas tinha acabado de tomar posse do nosso país e essa crise vai afetar muito a exportação de café, já que tanto a Europa quanto os Estados Unidos eram mercados muito importantes para a exportação de café mundial. E o Brasil aprendeu muito com isso, tá certo? A partir do momento que a nossa economia estava atrelada a esse mercado externo, o Brasil vai começar com o governo de Getúlio Vargas a investir na indústria nacional. Então a gente aprendeu um pouco com essa crise aí, não deixar a nossa economia totalmente atrelada a uma economia de um terceiro. A gente começar a andar com as nossas próprias pernas, beleza? E quase terminando aqui, a gente vai falar dessa solução, né? O que os Estados Unidos fez para superar essa crise aí de 1929. Então, o presidente americano, o Delano Roosevelt, Franklin Roosevelt, ele vai criar lá o New Deal, né? Que a tradução literal aí para o nosso bom e velho português é o novo acordo.
Então, influenciado pelas ideias do economista John Keynes, ele vai criar um plano de governo, uma série de ações que vão promover, tá? Vão promover, então, a intervenção do Estado na economia. Isso vai de confronto à economia americana até aquele período, então, que é o liberalismo, que nega a intervenção do Estado. Então, os Estados Unidos ele vai dar um passo atrás e vai criar um programa de governo, então, que promove muita intervenção do Estado nessa economia. Esse programa de governo é o New Deal. E entre as principais aqui ações desse novo acordo estão os investimentos em obras públicas, né? Construção de estradas, hospitais. Então essas obras elas vão começar a empregar muita gente, e muita gente empregada, as coisas começam a melhorar a situação. Os Estados Unidos ele vai criar mecanismos de controle do crédito, sobretudo no mercado interno, mas também para a Europa, vai emitir mais papel moeda, vai fixar o salário mínimo e vai criar o seguro-desemprego para aquelas pessoas que estão desempregadas continuar tendo a renda para que isso possa ajudar a movimentar essa economia aí, tá certo? Aqui está o Delano Roosevelt, uma fotinho dele aí, o criador desse plano New Deal com as ideias do economista lá do John Keynes, beleza? E aí, para a gente terminar, conclusão, né? O choque provocado pela crise de 29 obrigou as economias liberais da época, capitalistas, a reformularem suas políticas econômicas, né? E a partir daí, tendo uma maior intervenção do Estado na economia, o que não ocorria. Aqui um meme muito legal do amigo meu, um professor de história também, o Luan Moraes, que tem um Instagram muito legal. Eu pedi para ele um meme sobre a crise de 29. Eu achei assim, sensacional esse meme. A onda que de fato chegou destruidora nos Estados Unidos e ela teve um impacto muito considerável na economia desse país, igual a gente já viu na economia de todo mundo. Beleza? É isso aí, muito obrigado por essa aula, um grande abraço.